Eu gostaria agora, então, nós passarmos para a última apresentação, que chama Impactos do Agrotóxico na Saúde Pública, que vai ser apresentada pela Karen. Desculpa, não vou conseguir falar seu nome, tá? Deve ser Friedrich, é isso? Friedrich, tá? A Karen, ela é biomédica, com mestrado na Alemanha em desregulação endócrina, tem doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é servidora pública da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela tem experiência na área de toxicologia e vigilância sanitária, com ênfase na avaliação toxicológica de medicamentos e agrotóxicos. Claro, te agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite para participar desse fórum tão importante. Próximo, por favor. Bom, só uma síntese, né? Acho que isso já foi bem falado, mas para sistematizar, como ele falou, eu sou professor, então às vezes a gente tem dificuldade de não ser um pouco prolixo, né? Mas o uso de agrotóxicos, né, como também já foi falado, não é o uso indiscriminado, né, o uso de agrotóxicos, ele chega ao ambiente, à saúde humana, e aqui essa figura ela ilustra, tenta ilustrar um pouco como que ela chega. Então, eu dividi em dois lados, do meio ambiente e da saúde humana. Então, do meio ambiente, né, o uso de agrotóxicos, ele chega ao meio ambiente, podendo contaminar a biota, o ar, a água e o solo. Na biota, isso causa um desequilíbrio ecológico, como já foi tratado aqui também, por palestrantes anteriores. E também chega e causa um processo chamado biomagnificação, e que é o acúmulo dessas substâncias na cadeia alimentar. Então, os insetos, os animais romulantes insetos, os animais maiores esses, até chegar ao topo da cadeia alimentar do maior predador. E essas substâncias elas vão se acumulando. Algumas se acumulam mais, outras menos, de acordo com as suas características químicas, etc. O impacto, né, a contaminação ao meio ambiente também tem outro aspecto, que é a probabilidade grande de contaminar ar, água e solo. E aí, nesse sentido, existe a possibilidade de contaminação local e também uma contaminação à distância. Então, diversos estudos têm mostrado que a contaminação não se dá somente onde foi pulverizado, mas que isso pode passar para outras regiões até bastante distantes, também de acordo com características da molécula, mas também da região, como dispersão por vento, chuva, etc. E a outra contaminação, que é também bastante, já foi descrita em diversos estudos, contaminação superficial e subterrânea. Então, todas elas, né, principalmente no que se refere aqui à biomagnificação e à contaminação de água e do próprio solo, ela chega e tem um impacto, chega à saúde humana e expõe as populações humanas a essas substâncias. Então, aqui são alguns exemplos de estudos de espécies que são ameaçadas, quer dizer, de diversas classes, né, desde mamíferos, de insetos, de invertebrados, até grandes aves, peixes, mamíferos, répteis, anfíbios, etc. Então, quer dizer, nesse sentido, o agrotóxico é bem democrático, né, ele não perdoa ninguém. E aí eu só destaquei aqui das centenas de estudos que são descritos de impacto para essas espécies, eu destaquei a desregulação endócrina e imunotoxicidade, porque elas têm um impacto direto na diminuição dessas populações. Então, o próprio estudo, né, da Raquel Carson, que foi citado anteriormente, a hipótese dela inicial é que aquelas populações de pássaros iam diminuindo por conta de uma alteração no seu sistema reprodutivo. Então, esses estudos eles são os mais possíveis de se identificar nas espécies, porque é o que é observável pelos pesquisadores, né? A diminuição daquelas populações é mais fácil de ser identificado que, por exemplo, o efeito neurotóxico, hepatotóxico em determinada espécie. E imunotoxicidade também, porque leva à imunossupressão daqueles animais e eles também se tornam mais suscetíveis a patógenos e, por isso, essas populações também são diminuídas.
Então, aqui alguns exemplos também, né? A Adélia foi bastante citada, né? Por todo o seu papel, inclusive econômico, na produção de mel e etc. Então, alguns estudos apenas que mostram, nesse caso aqui, a suscetibilidade, uma debilidade do seu sistema imunológico, aqui um aumento da suscetibilidade a um patógeno específico da abelha, aqui também diminuição de tamanho de colônias e rainhas. Então, só retornando ao primeiro slide, eu coloquei alguns entre parênteses, porque eu só estou citando alguns estudos, tá? Por conta do tempo, também porque acho que fica muito enfadonho mostrar todos os estudos, mas destaquei os que são consensos, então esses estudos não são isolados, infelizmente. Quanto à questão de abelha e diminuição de população, se vocês pesquisarem, tem algumas centenas mostrando esses impactos decorrentes da exposição agrotóxica. Bom, esses aqui são alguns estudos realizados no Brasil. Então, esse caso é um caso bastante famoso aqui da mortalidade de peixes por endosulfano no Rio Paraíba do Sul. Os estudos realizados no Mato Grosso mostrando malformações de anfíbios, né? Então, como eu falei, essas alterações que são visuais, né, mais facilmente, elas são mais identificadas, mas não quer dizer que se restringam a esse tipo de efeito. Aqui também um estudo que me causou bastante surpresa, que foi, não avaliou o impacto sobre o efeito tóxico sobre essa espécie, mas detectaram piretroides em 12 de 23 golfinhos, e a permetrina, ele estava presente em 55% dessas duas amostras, e esses animais eles foram pesquisados ao longo da costa, acho que de São Paulo para baixo, de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, isso mostra, né, e os piretroides também têm alguns efeitos tóxicos associados a eles, que essas espécies também devem ser alvo de estudo toxicológico. Bom, quanto aqui à contaminação, né, de ar, água e solo, infelizmente a gente não tem muitos dados oficiais sobre essas contaminações, né? Existem diversas limitações, como já foi colocado, dos órgãos do Estado, né? Existem leis, resoluções para cada uma delas, para o REACH, para a água principalmente, mas a gente não tem dados mostrando, muitos dados oficiais mostrando. Os dados que a gente já tem já apontam, já são preocupantes, como, por exemplo, no caso da água. Recentemente, o Ministério da Saúde ele publicou um boletim sobre os dados de 2011, se não me engano, mostrando presença de organo clorado em água. Então, organos clorados, alguns que já foram proibidos há anos atrás, estão mostrando que essa contaminação ela continua, né? E mesmo uma substância que é lipossolúvel em água, significa que ela está ainda em grande concentração. E acho que é como o Fernando falou, né? A gente hoje está tratando disso, a gente tem que avaliar o que vai acontecer, o que a gente vai poder detectar no futuro. E aqui é um exemplo, né, como que algumas regiões elas podem se tornar mais suscetíveis a essa própria contaminação. Então, esse dado aqui, desse pesquisador, ele mostra que alguns fatores, eles aumentam o risco para a contaminação de água e solo por agrotóxicos. Então, esse risco ele pode ser maior de acordo com a região onde ocorre o uso de agrotóxicos. Então, nesse caso, ele fez esse estudo no Cerrado brasileiro e ele mostrou que a lavoura temporária, por exemplo, ela é um fator de risco e que a cada 10 mil hectares aumenta em 6% as chances de contaminação. No caso da poluição do ar por queimadas ou poeira com pulverização de agrotóxicos, o risco para a contaminação de água aumenta em 57% e para solo quase 8 vezes. A atividade agrícola prejudicada por pragas, por sua vez, ela aumenta a probabilidade de contaminação do solo em quase 3 vezes. Quer dizer, a gente pode concluir também que nessas regiões, às vezes tem 1, 2 ou os 3 fatores ocorrendo na mesma região, aumentando essa probabilidade de contaminação. Então, se esse dado de monitoramento, de controle, ele já é precário, nessas regiões ele se faria ainda mais necessário. Então, a outra vertente, que é a da saúde humana, ela tem 2 lados. Uma, que é o lado do trabalhador, e o outro, que é o lado do consumidor.
que eu foquei, embora seja muito importante também a exposição ambiental aos agrotóxicos, que são onde o trabalhador ele também está exposto a essa contaminação ambiental em grau muito elevado. Então, já foi mostrado esse dado aqui sobre a contaminação de alimentos, né, mostrando que toda aquela contaminação ambiental ou uso de agrotóxico, ele resulta nisso. Então, uma ressalva que esse programa da Anvisa, ele analisa, nesse ano, ele avaliou apenas 18 gêneros alimentícios, quer dizer, ela apenas dá um panorama de como está toda a produção desses alimentos. Né? Tem os vilões, o pimentão, o morango, mas a gente não pode culpá-los somente, infelizmente, essa contaminação ela é disseminada. E aí aqui são outros estudos que complementam esses dados oficiais, mostrando contaminação de alimentos coletados ou comercializados no Brasil, mostrando contaminação de outros alimentos in natura, arroz, feijão, outros que também estão aqui, leite cru, também com presença de organofosforados e carbamatos, queijos, quer dizer, alguns alimentos processados, como aqui embutidos também, e dados também, bom, aqui a distribuição por alimentos. Eu volto essa tabela aqui, ela não conseguiria mostrá-la de outro jeito, mas ela é uma revisão onde mostra a contaminação de leite para consumo humano com agrotóxicos, mas também com alguns medicamentos de uso veterinário, como alguns dos grupos da ivermectinos, né? Então, esse dado ele mostra, isso aqui é muito preocupante, que desses dados da Anvisa, em que alguns alimentos eles apresentam vários agrotóxicos, além deles serem considerados insatisfatórios por terem um ou mais acima dos resíduos, ou então que não são autorizados para elas, algumas culturas apresentam mais de um agrotóxico. Então, isso, do ponto de vista toxicológico, é muito preocupante, porque esses efeitos eles podem se somar. Então, esse aqui é o dado de água, né, que eu tinha comentado anteriormente, está mostrando que aqui apenas esses municípios em azul, apesar da obrigatoriedade legal, analisam água no Brasil. Esses aqui em vermelho são os que apresentaram valores acima do permitido. Aliás, insatisfatório, esse aqui com quais foram os agrotóxicos que estavam acima do permitido, então aqui não dá para ver, mas a maioria são esses organocloráticos, que são os prescritos na portaria. Então, também uma ressalva, a portaria que avalia, dá um padrão de potabilidade para a água, ela apenas indica análise de 27, eu acho, agrotóxicos, que é um universo muito pequeno se a gente pensar na quantidade de ingredientes ativos que a gente tem registrado. Desses 27, alguns já foram proibidos no país, o que não desvaloriza a sua necessidade, mas que, na verdade, seria necessário uma análise muito maior para a gente ter uma ideia do panorama de contaminação. Mas também, por outro lado, a portaria ela abre que, dependendo da região, o órgão oficial ele pode analisar outros agrotóxicos. Então, por exemplo, região onde tem muita produção de soja, algodão, ela pode analisar aqueles agrotóxicos que estejam sendo mais utilizados naquela região. Bom, quanto aos critérios, né, para a rotulagem de agrotóxicos, só brevemente, existe essa classificação, mas é importante a gente considerar que essa classificação considera apenas os efeitos agudos, são aqueles que ocorrem logo após a exposição, geralmente em doses muito elevadas, e que não entram nessa classificação os efeitos crônicos. Então, embora seja necessária essa rotulagem, a gente tem que se preocupar também se essa classificação às vezes não causa sensação de segurança para o próprio usuário. Então, o agrotóxico ele pode ser classe 3 ou 4, né, uma toxicidade menor que as outras anteriores, na verdade ele pode ser até mais tóxico do ponto de vista crônico. Aquele efeito que pode aparecer anos depois. Então, os efeitos agudos eles ocorrem em geral uma vez a doses altas, e os efeitos crônicos, em geral, várias exposições a doses baixas daquelas substâncias. Então, em geral, quem manifesta esse tipo de efeito agudo é aquela população de trabalhador que está exposta ali, ou então a população que está no ambiente onde foi pulverizado agrotóxico, como é o caso que foi relatado na revista Galileu daquelas crianças da escola de Goiás. E esses efeitos crônicos, eles são passíveis de acontecer, não só naquele trabalhador,
naquelas pessoas expostas naquele ambiente, mas também quem consome agrotóxico ou água potável contaminada com essas pequenas quantidades de agrotóxico. E aqui também, em que não existe idade ou pessoa ou grupo que esteja livre, né, desse tipo de efeito. Então, como exemplo de efeitos agudos, irritação de pele, olhos, coceira, vômitos, diarreias, dificuldades respiratórias, que é muito comum até a morte. E efeitos crônicos, infertilidade, impotência, aborto, né, como já foi mencionado também, malformações fetais, alterações hormonais, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer. Então, esses tipos de efeitos crônicos, eles ocorrem, em geral, a doses repetidas, exposição repetida a agrotóxicos. Então, já foi falado também sobre a questão do registro de agrotóxico, que a Anvisa, então, é o órgão responsável pela avaliação dos impactos na saúde humana. E essa avaliação que a Anvisa faz, ela considera, né, como já foi mencionado anteriormente, diversos testes toxicológicos que são realizados, que seguem diretrizes internacionais e são realizados de acordo com boas práticas de laboratório, devem ser realizados assim, e envolvem desde estudos para avaliar os efeitos agudos, como os efeitos crônicos, que são realizados em vivo, ou seja, em animais de laboratório, ratos, cães, até estudos em vitro também. Quando ocorre uma revisão de registro, como aquela que foi mencionada pelo Fernando, em que a Anvisa demandou em 2008, além dela avaliar esses testes aqui, que são aportados pela indústria que está registrando, ela avalia também estudos publicados que tenham sido realizados depois que essa molécula foi registrada. Então, desde o momento em que ela está no mercado, ela avalia também se alguma pesquisa foi feita e se ela aponta novos dados, novos efeitos tóxicos. E aí, a partir disso, ela considera, então, todos esses achados, quer dizer, desde os estudos in vitro, dos animais de laboratório, estudos epidemiológicos que tenham sido realizados aqui, e também esses estudos em animais silvestres. Então, é importante também, às vezes, a gente avaliar, apesar de ser da esfera, por exemplo, do ambiente, que às vezes um efeito que tenha ocorrido, que seja em pássaros, por exemplo, às vezes aquele efeito, junto com outros achados de animais de laboratório, junto com outros achados de estudos epidemiológicos, a avaliação deles em conjunto permite concluir qual é o tipo de efeito tóxico que pode vir a ocorrer em seres humanos, qual é o mecanismo de ação. Então, às vezes, né, que é muito criticado no estudo epidemiológico, ele pode ter várias limitações, mas se considera ele em conjunto com um rol de estudos que também foram publicados, e todos eles permitem essas conclusões dos impactos sobre a saúde. Então, um exemplo aqui que ocorreu, né, no momento do registro do benzoato de mametictina, que, se não me engano, foi em 2003 ou 2004 que ele entrou na Anvisa para registro. Esse parecer da Anvisa, que está disponível na internet, mostra que ela conclui que ele é impeditivo de registro com base nos seus aspectos toxicológicos. Então, ela avaliou, a partir de todos esses efeitos, esses estudos que foram aportados pela empresa, e que a sua neurotoxicidade é bastante elevada, então esse parecer é até um pouco detalhado, quanto às doses, etc., e que essa neurotoxicidade que ela observou foi manifestada quando o tratamento se deu por diferentes vias de exposição. Então, no rol daqueles estudos são preconizados estudos serem realizados por via dérmica, por via inalatória, por via oral. Então, em todas essas vias que os animais foram expostos, e também diferentes espécies, camundongos, ratos, coelhos e cães, essa neurotoxicidade foi manifestada. Então, em geral, quando esse efeito ele ocorre a partir de uma única via para uma única espécie, já é muito preocupante e se tem que investigar qual é a relevância daquilo para seres humanos. Quando esses efeitos eles ocorrem em mais de uma espécie, a probabilidade dele também ocorrer em seres humanos aumenta. E aí, o que ela destaca é que, incluindo em doses baixas, então não foram em doses muito altas que ele manifestou neurotoxicidade. E aí também vou corrigir o meu colega Fernando, que ele falou, ele é um neurotóxico, ele vai ser registrado. Infelizmente, tem centenas de agrotóxicos que são neurotóxicos e que estão registrados. Mas, nesse momento do registro, se faz esse processo, que o colega falou, que é a avaliação do risco,
se determina uma dose segura, né, que é puramente um cálculo matemático, para permitir o registro desse produto. Só que nesse caso do benzoato, a neurotoxicidade, o que é destacado nela é para diversas espécies, incluindo em doses baixas. E aí também a Anvisa coloca lá que os estudos de malformação fetal, ou seja, que avaliam efeitos teratogênicos, eles não são conclusivos. Não é possível determinar que ela não seja teratogênica. Então, isso também reforça que alguma coisa mais teria que ser investigada para permitir retirar, determinar a segurança. Esses dois estudos, esses dois desfechos encontrados, que levaram a Anvisa, naquele momento, né, quase 10 anos atrás, a impedir o registro desse agrotóxico no país. Se não me engano, acho que o IBAMA também teve uma posição contrária por conta dos efeitos ambientais. E esses dados estão disponíveis na internet. Bom, como critérios, né, proibitivos de registro, a nossa lei ela tem umas características muito importantes. Quer dizer, em 89, ela foi uma lei bastante avançada nesse sentido, nesse ponto específico, em que ela diz que efeitos teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicos e alterações hormonais ou sobre o sistema reprodutivo impedem o registro de uma molécula no país. Então, hoje, a comunidade europeia ela tem voltado algumas das suas diretivas para o que a nossa lei já indicava em 1989. E aí, como a gente colocou anteriormente, que essa contaminação ela é muito comum a alimentos, né? A gente consegue identificar os poucos monitoramentos que existem in natura, mas também é possível de acontecer em leite e carne e animais que estão ali compartilhando essa cadeia produtiva, em água potável, em água de vulnerabilidade, mas também do trabalhador. Então, o que é importante a gente ver que nesses critérios aqui, e no modo como é feito o registro de agrotóxico, o agrotóxico ele é avaliado apenas de um ponto de vista único. Então, se avalia apenas a exposição ali naquele rato de laboratório, no camundongo, no pão, naquele estudo, uma única substância, aquele único agrotóxico que está sendo registrado naquele momento. Então, a gente não considera, nem do ponto de vista da saúde humana, nem do ponto de vista ambiental, qual seria o efeito de todos esses agrotóxicos que a gente pode consumir através dessas vias e que já têm sido mostrados. Os científicos têm mostrado que existe agrotóxico aqui. Então, esse efeito acumulado dessas substâncias no momento do registro não é feito. E além dos alimentos, né, campanhas de saúde pública também muito comuns nas grandes cidades para controle de vetores, também utilizam os mesmos princípios ativos, os repelentes domésticos, medicamentos veterinários e medicamentos de uso humano. Então, além dos alimentos, se a gente considerar essa exposição combinada, e às vezes ao mesmo ingrediente ativo, isso aqui, esse efeito tóxico sobre a saúde humana e sobre o ambiente pode ser muito maior. E aí, esse processo de avaliação do risco, né, como o colega já colocou de manhã, ele considera apenas a exposição única. Ele segue essas 4 etapas que ele já colocou, mas ela avalia apenas essa exposição única que é feita no momento do registro. Mas, então, não considera, né, todas essas fontes de exposição, nem os efeitos dessas misturas e a interação entre agrotóxicos. Então, a gente sabe, por exemplo, na área de medicamento, que a gente não pode tomar, às vezes, um medicamento associado a outro, um medicamento associado ao álcool. Por quê? Porque esses efeitos eles podem interagir, tanto levando a ineficácia do medicamento, mas principalmente levando uma maior probabilidade de reações adversas. Então, no caso dos agrotóxicos, toxicologicamente, isso é passível de acontecer. Mas a Agência de Proteção Ambiental Americana, em 2003, ela publicou um documento em que ela redefine o processo de avaliação do risco. E aí ela chama de avaliação do risco acumulado ou agregado a caracterização, análise e, possivelmente, ela faz essa ressalva, a quantificação dos riscos combinados à saúde e ao meio ambiente de múltiplos agentes, incluindo os não químicos. Então, a própria
agência está desenvolvendo uma metodologia, ela tem avançado principalmente para organofosforados, onde o principal mecanismo de ação é através da inibição da enzima acetilcolinesterase, e ela hoje está voltando para o registro desses organofosforados, dos novos, fazendo a avaliação e a interação deles com que já são utilizados para as mesmas culturas. Então, isso se faz necessário justamente por conta disso, desses mecanismos de ação. Então, no caso, por exemplo, dos organofosforados, é mais fácil da gente entender, mas no caso, por exemplo, de efeitos sobre o sistema reprodutivo, ou sobre a alteração hormonal, tem muitos efeitos que eles podem interagir. Então, se uma molécula inibe, vamos dizer, um receptor onde vai se ligar a testosterona e outra não atua nesse mecanismo, mas de repente já inibe a produção da testosterona, são dois efeitos que no fim vão dar o quê? Uma diminuição da resposta do sistema reprodutivo masculino. Então são duas substâncias diferentes que são registradas em momentos diferentes, que têm mecanismos de ação diferentes, mas que levaram a um efeito que vai ser o quê? Inibição da função masculina. E aqui eu relaciono apenas alguns estudos que mostram os impactos dessas misturas de agrotóxicos. Então, os organofosforados que são os mais utilizados, então alguns estudos são bem recentes. Esse aqui destaca o efeito tóxico da interação do glifosato com a substância na sua formulação, induzindo necrose apoptose, um estudo in vitro. Esse aqui de triazinas, alterações comportamentais em zebrafish. Esse aqui é um estudo epidemiológico mostrando que floristas expostos a diferentes agrotóxicos desenvolveram imunossupressão. Esse aqui, alguns 5 agrotóxicos levaram à diminuição da resposta ao receptor de androgênio, linfoma não Hodgkin, e um estudo epidemiológico também. Um estudo mostrando aumento do risco proporcional ao número de ativos usados, e aqui um de risco de autismo. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos que mostram que essa interação ela pode ocorrer. Esses aqui também mostram alguns estudos, quer dizer, algumas poucas dezenas de estudos, também revistas bem conceituadas, alguns estudos bem recentes, mostrando alterações sobre o sistema reprodutivo, endócrino e sobre o desenvolvimento. Então, desde alterações que ocorrem durante a gravidez ou na gravidez, até alterações do crescimento do bebê e depois da criança, aumento de desenvolvimento de autismo em alguns estudos. A abamectina também, um estudo bem recente, mostrou diminuição da mobilidade de espermatozoides, esse aqui também, quer dizer, todos eles estudos epidemiológicos, e organofosforados e carbamatos mostrando alteração de níveis hormonais e de espermatozoides. Então, eu destaquei isso aqui para mostrar, quer dizer, se a gente pegar só estudos realizados em animais de laboratório, são milhares de estudos, mas eu acho que esse quis dar destaque a esses epidemiológicos porque eles mostram na prática o que vai acontecer. Quer dizer, mostra realmente que o registro de um agrotóxico ele tem problemas e que na prática a pessoa não vai estar exposta, seja pelo alimento, pela água, pelo ambiente, pelo trabalho, a um agrotóxico. Né? Algumas dezenas, pelo menos. E esse aqui mostra também, aí são vários estudos, eu destaquei aqui 2 revisões importantes e bem citadas, mostrando aparecimento de câncer em crianças durante a infância, quando a exposição ela se deu ou pré-concepção, ou na gestação, ou logo após um período pós-natal, né, principalmente através de leite materno, mostrando alguns tipos de cânceres específicos. E exposição adulta também, alguns estudos, algumas revisões que mostram centenas de estudos associando agrotóxico a câncer, principalmente de pulmão, boca, próstata, mama, ovário, etc. Então, por fim, eu queria deixar algumas considerações técnicas científicas sobre a avaliação da toxicidade de agrotóxico, que para alguns tipos de efeitos que ocorrem, como sobre a carcinogênese, e esses dois aqui, a desregulação endócrina e a imunotoxicidade, é difícil estabelecer limites seguros. Então, o próprio Dr. Túlio trouxe a questão do desregulador endócrino, né? Por que não existe? Existem pouquíssimos estudos preconizados pelas diretrizes internacionais para avaliar a desregulação endócrina. Primeiro, que ela é muito complexa.
né? Então, o sistema, os hormônios, receptores de hormônio e órgãos endócrinos estão espalhados por todo o nosso organismo. Então, um teste que avalie o impacto sobre ele é muito difícil. Então, existem alguns poucos, mas eles não dão um panorama total. E como ele falou, estabelecer uma dose considerada segura é muito difícil, principalmente porque eles têm o que a gente chama de uma curva dose e resposta não linear. Né? Aquele aumenta a dose, aumenta a resposta, que o Paracelsus falou lá no século XVI, e que se utiliza hoje para estabelecer a avaliação do risco. Esses dois efeitos aqui, principalmente, derrubam isso. Então, essas curvas de dose e resposta não linear dificultam essa determinação desses limites seguros. Existem, então, não só para esses efeitos, mas uma limitação dessas metodologias das diretrizes preconizadas. Então, isso também é sabido para qualquer área, estabelecer extrapolação do que ocorreu no rato, no camundongo, para a nossa situação, para o nosso organismo, para as nossas estruturas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para dizer que aquilo que ocorreu no rato não ocorre em seres humanos, mas principalmente para aquilo que não ocorreu no rato não vai ocorrer em seres humanos. Esse é o grande problema. E aí, esse registro permanente que ocorre dos agrotóxicos, em que ele é registrado e ele não tem seu registro revisto periodicamente, como no caso, por exemplo, dos medicamentos, ele é um prejuízo, sim, no que se refere à segurança para a saúde humana e segurança ambiental. Porque novas metodologias, por exemplo, são incorporadas. Hoje a gente tem metodologias da área genômica, metabolômica, toxicogenômica. Essas metodologias, elas são incorporadas, às vezes pesquisadores fazem esses estudos, mas essa volta para o que foi registrado é impedida pela lei, onde essa revisão desse registro não é previsto, né? E quando, por exemplo, a Anvisa ou o meio ambiente tentam fazer a revisão no registro, tem toda uma iniciativa aí de impedir legalmente essa revisão. E aí também esse processo de avaliação do risco, ele principalmente esse que considera uma nova substância, ou mesmo essa nova proposta da Agência de Proteção Ambiental, ela ainda é muito distante da nossa realidade, das condições reais de exposição. Onde a pessoa está sujeita não só a outros agrotóxicos, mas também está sujeita a patógenos, está sujeita a efeitos de opressão social, de opressão econômica. Então, esse tipo de avaliação do risco, ela de maneira nenhuma vai dar conta, por mais que a ciência avance, de avaliar e determinar a segurança do uso de agrotóxicos. É isso. Obrigada. Obrigado.